Amém. Graça e paz, amados irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com os amados irmãos. Como a nossa irmã Suzy, ela já ministrou aqui pela manhã, já recitou o tema. Nós estamos na Semana da Família e com o tema Frutifica a Nossa Família. Mas também em nossa Escola Bíblica Dominical, nós iniciamos esse ano estudando a revista que tem o tema Cristão em Tempo Integral. E nós temos entendido, quando escolhemos essa revista, e muitos dos temas que temos trabalhado aqui, que o cristão, ele não é cristão em alguns momentos. O Senhor não nos chamou para vivenciar, essa vida cristã só em alguns momentos. Inclusive, o tema que nós estamos vivendo para esse ano, ele vem nos enfatizar que o Senhor ele é a videira e que nós somos os ramos e que se nós permanecemos nele, tudo aquilo que pedirmos o Senhor concederá, mas também entendendo que sem ele nada podemos fazer. Então, o que percebemos é que precisamos estar no Senhor diariamente, constantemente e principalmente exercendo a nossa mordomia. Nós temos aprendido e temos visto que não há aposentadoria para crente. Aquele que foi chamado pelo Senhor até o último dia da sua vida, ele precisa ter a disposição de estar a serviço do seu Rei, a serviço do seu Senhor, a serviço do seu Mestre. E na primeira lição que tivemos aqui, nós falamos sobre mordomia cristã. A irmã Alessandra e o irmão Janderson esteve ministrando aos irmãos acerca da mordomia, trazendo exemplos de alguns homens da Bíblia que exerceram mordomia, foram mordomos de alguns servos do Senhor, e o exemplo desses homens de fé no exercício dessa mordomia. E o que quer dizer a mordomia cristã é você estar diante de Deus como servo, entendendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, entendendo que Deus ele é soberano, Ele é o Deus criador de todas as coisas e que tudo está sob o seu domínio. E como servos de Deus, nós precisamos estar à disposição de servi-lo, de estarmos à disposição de administrar tudo aquilo que Deus ele nos deu, porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Amém? E na semana passada, a irmã Cristiane iniciou o estudo 2 e falou sobre a maior oportunidade da vida. Qual é a maior oportunidade da vida que temos? A maior oportunidade que temos é de servir. E quando a gente para pensar nesse tema, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, e na etapa da vida humana, todo ser humano, depois que ele passa por essas etapas de crescimento e desenvolvimento, que isso ocorre muito, até na área educacional, em que você é preparado numa escola, você inicia na etapa da educação infantil, depois você passa pela etapa da Fundamental 1, depois Fundamental 2, que é a educação básica completa. Depois você faz o ensino médio. E muitos decidem o quê? Seguir uma carreira e precisam fazer faculdade com especialização. E essa especialização nada mais é do que não é você só ter uma carreira ou uma profissão. É você exercer a maior oportunidade da sua vida, que é de servir pessoas. Correto? Não só servir as pessoas, mas o Senhor nos concede essa oportunidade para que usemos essas habilidades e talentos que Ele nos concedeu, para que possamos servi-lo no seu reino. Porque tudo aquilo que recebemos veio do Senhor
e tem um propósito para a nossa vida. Tudo aquilo que eu sou vem como um propósito para a minha vida dentro do reino. Eu lembro muito de uma canção: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Então, na linha do nosso tempo de vida, a gente pode perceber que em todos os momentos, o Senhor ele tem nos guiado para o exercício da sua vontade, da sua soberana vontade, para o exercício dessa mordomia cristã com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Nós já estudamos isso aqui em nossa igreja várias vezes, quando trabalhamos com a vida com propósito, que nós não estamos aqui neste mundo por acaso, mas estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. O Senhor nos chamou com uma missão, a missão de proclamar o seu reino. O Senhor nos criou com um propósito, o propósito de adorá-lo em toda a sua essência, com toda a nossa alma, corpo e entendimento, com todas as nossas forças. Então, nós fomos criados em Deus com um propósito, com uma missão. E a nossa irmã trabalhou que nós somos mordomos em tudo. A irmã Cris, o Senhor nos a direcionou e com muita sabedoria ela esteve aqui ministrando aos nossos corações cada área em que Deus ele nos convida a ser mordomos, e trouxe aqui exemplos de homens que Deus no seu tempo foram mordomos. Adão foi o primeiro homem criado por Deus. E quando o Senhor cria Adão, ele concede logo a ele uma tarefa de criar, de cuidar de todas as coisas, de dar nomes a todos os animais, de administrar. Você estará, sob o domínio de tudo que eu criei. Então, ele era o mordomo da criação. João Batista foi aquele que proclamou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o proclamador, anunciado e profetizado por muitos profetas. Abel, no momento em que Abel nasceu, foi após o pecado, a queda do homem, aquele homem que não viveu, o jovem que não viveu muito tempo, mas que em sua vida aqui na terra, ele voltou, e formou, ou direcionou a nós, seres humanos, que mesmo em pecado, podemos nos relacionar com o Senhor, podemos buscar. Nos momentos em que ele tinha o desejo, que ele ofertou ao Senhor, ele mostra, seu Pai, que ainda havia uma esperança para o homem, e que Deus, em suma, não tinha terminado nada, que havia, assim, o meio novamente. O apóstolo Paulo foi mordomo da sua vida como proclamador do Evangelho de Deus, se tornando apóstolo dos gentios. E que exerceu com muita entrega, com muita renúncia, de tal forma que ele dizia: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu que a sua vida não pertencia a ele, pertencia a Deus. E no exercício do seu ministério, ele não só proclamou, ele realmente cuidou, ele amou, ele se doou, ele trouxe no seu corpo as marcas do Evangelho. Nós aprendemos também que precisamos ser servos em tudo. E há uma frase nessa lição que nos chama a atenção, que diz: só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas de nossa vida, se considerarmos que Deus é o Senhor de todas as áreas dela. Vou repetir para os irmãos mais uma vez. Só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas de nossa vida, se considerarmos
que Deus é o Senhor de todas as áreas dela. Então é impossível você se sentir mordomo se você não se sente servo. E o que é o servo? Qual o significado de servo? É aquele que está a serviço de alguém, a serviço de outro. Esse é o servo. É aquele que se dispõe a servir. E como é que eu vou servir se eu não consigo compreender que o Senhor, Ele me chama e Ele me convoca como mordomo dEle? Se eu não consigo entender que tudo que eu tenho não é meu, mas pertence a alguém superior a mim, pertence ao meu Senhor. Queridos, eu estava essa semana lendo um livro, e já tem dias, tem anos, que eu começo a fazer a leitura desse livro e acabo não concluindo. E essa semana, no início da semana passada, na minha devocional eu parei um momento, e a minha devocional foi o livro e o capítulo 1 do livro de Jó. E o livro é um livro tão interessante, ele vem analisando a vida de Jó. E no primeiro momento, ele traz a análise, de tudo que aconteceu, de tudo que Jó tinha e da ousadia que o adversário teve de ir aos céus e solicitar de Deus para que ele pudesse ter a permissão de tocar, porque ele achava que Jó só era um servo fiel porque Deus o abençoou. E todos nós conhecemos a história de Jó. O Senhor permite. E as coisas acontecem. E o autor ele vem narrando os fatos como se fosse um quadro de todos os momentos em que cada servo chegava e dizia a Jó as coisas que aconteciam. Mas o ápice do livro que chamou a minha atenção foi um momento em que, depois de tudo aquilo e de todas aquelas notícias recebidas, a tomada de atitude de Jó, que todos nós conhecemos, a belíssima oração que Jó fez: no sair do ventre da minha mãe, nu eu tornarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o autor daquele livro, ele traz alguns comentários, e um dos comentários que ele coloca é do entendimento que Jó tem ao fazer aquela oração. Qual é o entendimento de Jó? É que tudo que ele tem, tudo que ele teve, não era dele. Tudo o que Jó teve e perdeu era do Senhor. Inclusive os seus filhos, os seus 10 filhos. E mesmo em meio àquele momento de dor, ele não murmurou, como muitos de nós faríamos. Ele não levantou a sua voz, o seu rosto aos céus, para brigar com Deus por causa do tamanho fatídico que estava acontecendo com ele. Jó simplesmente adora ao Senhor. E quando eu estava estudando essa lição novamente, para trazer para os irmãos nesse momento, o que é que Deus pode falar ao meu coração? Que Jó ele se colocou como um servo, como um bom mordomo do Senhor, entendendo que tudo aquilo que Deus tinha dado não era dele mesmo, nunca em momento nenhum era dele, mas era do Senhor. E por isso, naquele momento em que ele recebe todas aquelas notícias que não eram favoráveis a ele, ele não murmura, ele não briga com o Senhor, ele não quer dizer que vai deixar Deus, ele não zomba do Senhor, simplesmente ele adora a Deus. Simplesmente ele louva a Deus. Ele diz: bendito seja o nome do Senhor. E eu trouxe aqui para os irmãos, eu tirei uma parte que eu marquei, e que diz assim: você e eu chegamos em um pequeno corpo,
na fé. Deixa eu ver aqui porque a minha visão está... Olhe isso de frente. Você e eu chegamos em um pequeno corpo. E não muito bonito, para falar a verdade. O que teremos ao partir? Um corpo quase sempre cheio de rugas. Você não leva nada, porque você não trouxe nada. O que significa que não possui nada. Que grande revelação. Você está pronto para aceitar isso? Você não possui sequer os seus filhos. Eles são filhos de Deus, dados por empréstimo para você cuidar, criar, alimentar, amar, disciplinar, encorajar, afirmar e depois soltar. Estamos aqui numa semana que é a semana da família. Frutifica a nossa família. Lendo esse artigo, essa pequena parte desse comentário desse livro, o que é que a gente pode entender? Nesse momento da vida de Jó, em que ele traz essa declaração de adoração ao Senhor, Jó entendia que tudo que ele tinha não era dele, era de quem? Era de Deus. Tanto é que ele diz, nu eu vi esse mundo, e nu eu vou partir. Eu me lembro aqui do texto que a irmã Cris leu do Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 129, que fala que nós ainda quando estávamos informes, o Senhor ele já tinha escrito no seu livro da vida tudo aquilo que ele tem destinado para nós. Tudo que é destinado para a sua vida, o Senhor ele já descreveu. O Senhor sabe quantos filhos eu teria, o Senhor sabe quantas formações eu teria. Tudo isso já está registrado, porque o nosso Deus, ele é um Deus onisciente. Quando entendemos a onisciência do Senhor, que foi aqui falado pelo irmão Janderson, nós entendemos a soberania dele no percurso de todas as coisas. E entendemos que nós não temos nada, mas que tudo é do Senhor. E até aquilo que o Senhor nos abençoa, e que nós dizemos que são nossos, meus filhos, meu esposo, minha esposa, não é seu. Foi dado por Deus. E você precisa entender que como mordomo do Senhor em todas as coisas, a sua função é criar, cuidar, alimentar, amar, disciplinar, encorajar, afirmar e entregar a Deus, soltar ao mundo, para que ele também tenha a maior oportunidade da vida dele, que é de servir ao Senhor, de ser mordomo do Senhor. E o que a gente precisa entender, queridos irmãos, é que tudo pertence a Deus. Essa foi a máxima aprendida na primeira lição. Tudo pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. A nossa família pertence a Deus. As nossas habilidades e talentos pertencem a Deus. Os nossos bens pertencem a Deus. Tudo que o Senhor tem nos dado pertence a Deus. E por entender que tudo é dele, precisamos estar à disposição daquele que é Senhor de todas as coisas. E não nos colocarmos como dono, como Senhor, mas nos colocarmos como servos de Deus. E quando a gente entende o que é, qual é a definição de servo? É aquele que não é livre, não tem direitos e bens. É aquele que obedece ou serve a alguém. Quando nós entendemos que o Senhor, o nosso Deus, ele é soberano de todas as coisas, é Deus soberano, que tudo pertence a ele, e que dele nós somos servos, nós vamos estar à disposição do Senhor para com alegria
obedecer e servir a Ele com todo o nosso coração. Aí a gente vai entender essa frase: só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas de nossa vida se considerarmos que Deus é o Senhor de todas as áreas dela. Você vai conseguir ser um bom mordomo de Deus no trabalho, você vai conseguir ser o bom mordomo do Senhor na vida familiar, você vai conseguir ser um bom mordomo no uso das palavras, na utilização da sua língua, como foi ministrado aqui na semana passada. Você vai saber ser um bom mordomo do Senhor no trato das suas relações interpessoais, servindo as pessoas, se relacionando bem com elas. Você vai conseguir ser um bom mordomo do Senhor na administração, principalmente dos seus bens, entendendo que eles não são seus, entendendo que eles são de Deus. E ainda que aconteça, porque a gente está nesse mundo, nós não temos entendimento de nada. A Bíblia mesma, ela nos fala que o planejar é do homem, mas o executar é de Deus. E mesmo quando aquilo que eu planejei, ou aquilo que eu conquistei, não teve o êxito que eu sonhei, eu preciso ser grato ao Senhor. Eu preciso deixar de murmurar. Eu preciso confiar. Eu preciso continuar acreditando em Deus. Eu preciso continuar exaltando aquele que é dono de todas as coisas. Porque se as coisas não aconteceram como eu previ, foi porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E se aconteceram, é porque foi por permissão dele. Principalmente quando a gente estuda a lição e a história de Jó. Todos nós ficamos assim pensando, por que esse homem, com tanta fé e intimidade, pôde passar por tudo isso? Deus tinha um propósito. E precisamos entender que nas nossas vidas também, em muitas situações, Deus tem um propósito. E eu preciso continuar obedecendo, aceitando essa soberana vontade do Senhor. E entender que ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja a mim. Porque o Senhor é Ele. E eu só sou um mordomo. Eu só sou servo do Senhor. Amém? Eu preciso entender que Deus, Ele é o Senhor de todas as áreas da minha vida, e ser um bom mordomo no cuidado do meu corpo, cuidando de mim. Porque o Senhor, Ele se preocupa conosco em todas as áreas, a espiritual, a física, mas também na área emocional. Deus, Ele me quer com a minha estrutura completa e perfeita para o seu serviço. Eu preciso entender e ser um bom mordomo de Deus nos meus pensamentos e principalmente nas minhas finanças. Quando a gente entende isso, quando a gente entende a nossa missão e entendemos o que é ser servo, o que é ser mordomo e o que é servir, nós vamos entender que nós estamos aqui neste mundo para viver para Deus e não para nós mesmos. E aí você vai entender que crente não tem pausa, que crente não tem descanso, que cristão não tem férias. Ele é um servo em tempo integral. 24 horas da sua vida a serviço do Senhor ainda é pouco diante de tudo aquilo que o Senhor, Ele tem nos concedido. Amém? E aí, quando a gente entende tudo isso, a gente vai para o terceiro ponto dessa lição, que aí nós entramos, que é a decisão de ser mordomo. A maior oportunidade da minha vida é decidir
ser mordomo do Senhor. É a maior decisão. Então, até aqui, qual foi as duas ideias básicas que essa lição teve inicialmente, que foi ministrada pela nossa irmã Cris na semana passada? Todos nós somos mordomos. A mordomia, ela não é exercida só pelo pastor. A mordomia, ela não é exercida só por um diácono. Não é exercida só pelo missionário. A mordomia, ela deve ser exercida por todos os cristãos. Todos nós fomos chamados para sermos mordomos de Cristo. Não existe isso. Eu não fui chamada pelo Senhor para ficar sentada. Eu não sou salva para ficar sentada. Eu sou salva para servir. O Senhor deu a sua vida ao meu favor, a seu favor. O Senhor te deu a salvação, mas o Senhor te chama para servir. Só que quando a gente entende este princípio, entende este ministério, aí a gente vai para viver o tema desse ano e o texto desse ano, em que diz, olhe, que nós já não somos mais servos. Mas quando nós entendemos a nossa missão, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. No versículo 15 de João 15, o Senhor diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Queridos, a diferença de servir ao Senhor, de ser servo do Senhor, de ser mordomo do Senhor, é que muitas vezes o servo não sabe aquilo que o seu Senhor quer, não sabe aquilo que o seu Senhor planeja, não é tratado como amigo muitas vezes no seu serviço você é até explorado. Mas quando você é um mordomo, e a irmã Alessandra trouxe aqui o exemplo de alguns mordomos até, que nós vimos em filmes, e até a própria Bíblia nos traz como exemplos, como o mordomo de Abraão, que teve a missão, a incumbência de ir buscar a mulher para seu filho. Irmãos, essa incumbência é uma incumbência muito especial, não é dada a qualquer servo, não é dada a qualquer pessoa, é dada só àquele que tem intimidade com ele. É dada a alguém que é amigo do seu Senhor, é algo de muita confiança. Quando a gente assiste alguns filmes como o do Batman, você vai ver o mordomo, ele conhecia tudo do seu Senhor. Ele dava conselhos. E o seu Senhor ouvia os seus conselhos. Porque não é mais um servo qualquer, não é como um outro servo. É aquele que está mais perto, estar ao lado. Não é só um servo, é um amigo. E quando o Senhor trata-nos como um mordomo, o Senhor está dizendo: você não é só um servo, você é o meu amigo, você é o meu filho. Eu te dou o direito de conhecer tudo aquilo que eu tenho para você. E aí a gente vai para a profecia de Jeremias que diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Pensamento de lhe dar um fim necessário. Tudo aquilo que o Senhor tem pensado para nós, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, Ele nos dá a conhecer através da sua palavra. Tudo aquilo que o Senhor tem dado para mim e a você, Ele fala, Ele se revela a você, através do Espírito Santo de Deus, que está dentro de você. Você já parou para imaginar como nós somos especiais para Deus, mesmo como mordomos, mesmo como servos? Porque nós temos a presença
do Senhor dentro de nós. Nós temos a essência de Deus em nós. Nós não estamos para realizar esse serviço sozinho. E Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Tudo aquilo que o Senhor nos dá para cuidar, para administrar, para exortar, para realizar, é na direção dEle. Ele está à frente, irmãos. Ele está em nós, nos dando a sabedoria e o entendimento para executar todas as coisas. Então, nós não fazemos só. O Senhor faz por nós, através de nós, mas na ação do Espírito Santo dele que está em nós. Muitos dos mordomos que nós citamos aqui como exemplos, exceto o apóstolo Paulo, não tinham, naquele momento, a presença do Espírito neles, vivendo constantemente. Mas quando o Senhor Jesus veio, e aqui esteve conosco, e principalmente nesse momento em que Ele prepara os seus discípulos, em que Ele orienta que Ele é a videira, e que nós somos os ramos, e que precisamos frutificar, precisamos servir, precisamos entender que somos os mordomos, e exercer esse serviço com alegria, com verdade, com inteireza do nosso coração. O Senhor disse: eu vou, mas o Consolador virá e Ele estará em você. Ou seja, você não vai fazer nada sozinho, você vai fazer com a minha ajuda. É bem diferente a ação hoje da igreja, porque a presença do Pai está em nós. A presença do Espírito Santo de Deus está em nós. A pessoa de Deus está em nós através do seu Espírito. Então, todos nós somos mordomos. E a mordomia, ela envolve todas as áreas. Preste bem atenção. Tudo da sua vida que você exerça é mordomia diante de Deus. Porque nada te pertence. Tudo pertence a Deus. Amém? Então, o que é que falta para nós? Entendendo isso, que nós somos mordomos e que essa mordomia envolve todas as áreas, falta decidir ser um mordomo fiel a Deus. Um bom e fiel mordomo de Deus. Assumindo algumas responsabilidades. Que responsabilidades são essas, irmã Flávia? De exercer essa mordomia com todo o esforço, buscando agradar a Deus e cumprir o desafio que o Senhor lhe concedeu. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, o capítulo 4, versículo 1 e 2. E nós vamos ler esse texto. 1 Coríntios 4, o verso 1 e o verso 2. Que diz assim. Dá um tempo para os irmãos encontrarem. Diz assim o texto. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Quando a gente lê esse texto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a primeira coisa aqui, que o apóstolo Paulo nos diz. Assim, pois, importa que todos nos considerem, marque na sua Bíblia, todos nos considerem. É você se considerar, mas além de você, você precisa fazer que todos tenham o conhecimento de que você é o quê? Você é um ministro de Deus. Não é só o pastor que é o ministro de Deus.
você também é um ministro de Deus. Todos nós somos ministros de Deus. E ministro, é aquele que está a serviço de alguém. Aí o texto continua. E encarregados. Essa palavra encarregado, ela é traduzida, mas no grego, essa palavra significa mordomo. Então, na sua Bíblia, você pode colocar aí acima dessa palavra encarregado, para você ter esse entendimento. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Deus e mordomos dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa semana, o pastor Edinaldo, na quarta-feira, pregando aqui conosco, ele trouxe a parábola, daqueles servos, do servo que recebeu os talentos. Um recebeu 5, o outro 3, o outro 2, o outro 1. O que foi encontrado fiel é aquele que exerceu a sua mordomia. Ele sabia que o que ele tinha recebido não era dele, pertencia ao Senhor, e ele administrou bem o que ele recebeu do Senhor e frutificou e multiplicou. Ele não entregou ao Senhor só o que ele recebeu. Ele entregou além do que ele recebeu, porque ele entendia que ele estava ali como um mordomo, como um encarregado do seu Senhor. Mas o outro não foi um bom mordomo, porque ele recebeu mas ele não buscou frutificar. Ele não buscou multiplicar. Ele não entendeu a sua mordomia. E ele não exerceu a sua mordomia. E chama-nos a atenção, queridos irmãos. O que é que requer de nós? O que é que o Senhor requer de nós? É que sejamos encontrados como mordomos fiéis. Mas mordomos que busquem a frutificação. Mordomos que busquem multiplicar diante de Deus. Porque o Senhor nos chamou. Mas Ele nos chamou para a frutificação. O maior propósito neste mundo é de frutificarmos para o Senhor. É de exercermos a nossa mordomia com fidelidade diante de Deus. Porque no dia que o nosso Senhor nos chamar, nós vamos ter o que apresentar. Nós teremos um bom relatório para apresentar ao nosso Senhor. Em uma empresa, você exerce serviços, exerce funções em que você recebe tarefas. Mas no final, essas tarefas, elas precisam ser apresentadas, correto? Quem bem apresenta essas tarefas, ele é elogiado pelo seu Senhor. Mas existe uma grande diferença no mundo atual. Antigamente era só você exercer sua tarefa, aquilo que foi lhe orientado e concedido. Mas hoje, na visão capitalista que nós temos, o empregado que é o servo, ou profissional, que é visado, que é olhado, que é elogiado pelo seu Senhor, não é aquele que cumpre só tarefas. É aquele que consegue produzir além daquilo que foi solicitado. Assim é no reino. O Senhor nos chama só para cumprir tarefas específicas. O Senhor nos chama para ir além. Para mergulhar mais profundo. Para sermos melhores. Além daquilo que muitas vezes nós achamos que está estabelecido. Amém? Então, o que é que o texto nos diz? O que é que eu penso? Os homens devem nos considerar como mordomos. Nós precisamos fazer com que o mundo saiba que somos mordomos do Senhor. E precisamos exercer bem essa mordomia no mundo, com relação àquilo que nós já trabalhamos antes, no nosso trabalho, no trato com as pessoas,
no uso das nossas palavras, na administração dos nossos bens, no cuidado do nosso corpo. O mundo precisa ver que eu sou diferenciado e que a minha mordomia diante de Deus é uma mordomia saudável. As pessoas precisam ver em nós o luzeiro de Cristo. Nós precisamos salgar essa terra. Nós precisamos trazer diferença a ela. E o que é que eu sinto sobre isso? O que é despertado em você sobre isso? Sobre o que o Senhor requer de você? Eu preciso ter entendimento de a cada dia, assim como eu falei na empresa, eu preciso mostrar a esse mundo que o que eu sou com Deus, eu preciso ir além das minhas forças, para vivenciar o mandamento do Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com todo o teu entendimento, de tal forma que as pessoas vejam a luz de Cristo em mim, vejam Deus em mim. Esse precisa ser o meu desejo diário, irmãos, de mortificar a mim mesmo e fazer com que as pessoas sintam Deus em mim. Sintam o exercício dessa mordomia. E aí a pergunta que nós temos feito e todos os pregadores têm feito: o que é que você pretende fazer entendendo isso? Qual é a sua decisão? Você está disposto a ser mordomo fiel a Deus, que testemunha com sua atitude aqueles que estão ao seu redor? Qual é a sua disposição? Qual é a sua decisão a partir de hoje? Você quer ser um mero servo? Ou você quer realmente ser um mordomo do Senhor? Um mordomo que se torna amigo do Senhor, que anda com o Senhor. Os títulos que os homens, que a Bíblia nos relata, receberam foi de homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, aquele que chamou a atenção de Deus, que agradou a Deus. O Senhor se agradou de Noé. Abraão se tornou amigo de Deus. Moisés é aquele que tinha intimidade com Deus. Qual é o título que você quer receber hoje, na sua relação com o seu Senhor? Exercendo diante do Senhor a sua mordomia. Para não esquecer, primeiro ponto: somos mordomos em tudo. A mordomia, ela abrange todas as áreas de nossa vida. Principalmente o que nós estamos trabalhando aqui essa semana. Principalmente a família. Nós precisamos ser bons mordomos do Senhor na nossa família. Nós precisamos ser fiéis, porque a frutificação só vai ocorrer se você exercer essa mordomia com fidelidade no seu lar. Testemunhando e seguindo todas as orientações que a Bíblia nos traz. Como mulheres, sendo submissa aos nossos maridos, como ao Senhor. Aos homens, amando as suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, como Cristo ama a sua igreja. Aos filhos, sendo obediente aos seus pais e os respeitando em tudo. Queridos, tudo isso é aquilo que o Senhor tem destinado para nós. São as missões de bons mordomos nas áreas que você exerce na sua família. E se você não cumpre uma dessas, você não tem exercido bem a sua mordomia. Você está em falta diante de Deus. E a frutificação, ela não poderá ocorrer. Então, precisamos ter a decisão de que somos mordomos em tudo, inclusive na nossa família. Ponto 2. A mordomia em tudo começa quando nos submetemos a Deus em todas as áreas da vida, e não apenas em algumas delas.
Com Deus não há meio termo. Não existe meio termo com Deus. Ou é sim, ou é não. Ou é quente, ou frio. Então não existe divisão na sua vida. Não, aqui eu vou ser obediente ao Senhor. Essa área aqui eu não vou entregar a Deus. Essa área da minha vida é de Deus. Essa aqui, quem tem o controle sou eu. Isso não é exercer mordomia. Ou você entrega tudo a Deus e entende que tudo é de Deus, ou não há um exercício de mordomia em sua vida. Então, só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas de nossa vida, se considerarmos que Deus é Senhor de todas elas. Vamos repetir essa frase? Só podemos, vamos lá, eu vou falar e os irmãos repetem. Só podemos nos sentir mordomos de Deus em todas as áreas de nossa vida, se considerarmos que Deus é o Senhor de todas elas. Se Deus não for Senhor de todas as áreas, você não será um bom mordomo em todas as áreas. Você só vai ser um bom mordomo em todas as áreas se entender que Deus é Senhor de todas as áreas. Terceiro ponto. Precisamos tomar a decisão de ser mordomos fiéis e responsáveis, fazendo tudo o que pudermos para agradar ao nosso Deus. Então, que tomemos essa decisão nessa manhã, de sermos mordomos fiéis e responsáveis diante de Deus, fazendo tudo aquilo para agradar ao nosso Senhor, ao nosso Mestre. Como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória. Tudo aquilo que você vier a fazer, que seja para a glória de Deus. Quando você entende isso, você já percebe que tudo é para Deus. Todo exercício da minha vida neste mundo é para Deus. E em todas as coisas eu preciso glorificar a Deus. Se eu vivo isso, se essa base, se essa regra na minha vida é real, eu vou exercer muito bem a minha mordomia. Amém? E aí fica aqui algumas frases, algumas perguntas, para que você esta semana possa meditar. Você já tomou consciência da sua posição de mordomo? Você é mordomo em tudo ou apenas em algumas áreas? Deus, Ele é Senhor de toda a sua vida ou apenas de parte da sua vida? As pessoas que convivem com você podem ver em você a atitude própria de alguém que administra a obra de Deus? E a última pergunta para você refletir essa semana. Você está disposto a ser mordomo fiel e responsável a partir deste momento? Olha, irmã Flávia, eu não estou exercendo bem a minha mordomia. Mas a partir de hoje, eu quero ser um bom mordomo do Senhor. A partir de hoje, eu estou disposto a ser um mordomo fiel. A partir de hoje, eu tenho entendimento que tudo o que eu tenho, que todas as áreas da minha vida, que tudo o que eu exerço, toda a minha prática, está a serviço do Senhor. E é do Senhor. E eu preciso exercê-la com fidelidade. Que nessa área, diante da reflexão que você fez, e diante das atitudes e decisões que você tomar, pense, reflita e tome atitude de apresentar diante do Senhor as áreas que talvez você nunca entregou a Ele. Se existe alguma área na sua vida que você nunca tenha entregado a Deus, entregue hoje, porque não é sua, é dele.
e você estar diante dele só como um bom mordomo, para exercê-la com fidelidade. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor que Ele seja, através do seu Espírito Santo, trabalhando em nós, para que possamos estar exercendo a nossa mordomia com fidelidade. Amém? Santo Deus, Pai de infinita bondade, diante de Ti estamos, Senhor, nessa manhã, e queremos nessa hora apresentar as nossas vidas diante de Ti. Apresentar, Senhor, todas as áreas da nossa vida diante de Ti. Queremos apresentar o nosso corpo, que é a parte física. Nós queremos também, Senhor, apresentar as nossas emoções, a nossa alma. E aí nós colocamos as nossas relações, nós colocamos diante de Ti os nossos sentimentos, colocamos diante de Ti a nossa personalidade, o nosso caráter. E queremos pedir, Senhor, que nessa hora o Senhor possa nos moldar a Ti, nos moldar ao Teu Espírito, a realmente, Senhor, vivermos a Tua essência e sermos como o Senhor é. Diante de Ti, Senhor, nós colocamos a nossa profissão, as nossas habilidades, os nossos talentos. Como nós cantamos, meus dons e talentos são para Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Ó Deus, que no exercício do nosso talento, que no exercício das nossas habilidades, que no exercício dos nossos dons, venhamos ser, Senhor, fiel e responsáveis diante de Ti, tendo atitudes neste mundo que demonstre que somos mordomos do Senhor, tendo atitudes neste mundo que demonstre que nós somos servos do Senhor, que nós somos filhos e amigos do Senhor, que demonstre, Senhor, a nossa relação contigo. E que, ó Deus, realmente, Senhor, nos mostre e nos identifique como sal dessa terra, como luz deste mundo, como filhos eleitos de Deus, como sacerdotes reais do Senhor, como aqueles que têm em seu coração o desejo de servir ao Senhor. E mesmo, Pai, que as coisas não saiam favoráveis a nós, que nós venhamos glorificar o Teu nome, que venhamos adorar o Teu nome, que venhamos exaltar o Teu nome, que venhamos, ó Deus, bendizer o Teu nome, aceitando a Tua vontade, Senhor, em nós. Uma das coisas, ó Pai amado, que nós mais precisamos é entendermos a Tua soberania, Senhor. Entendermos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que tudo pertence ao Senhor. E assim, ó Deus, como nós aprendemos nessa lição, quando nós entendemos que o Senhor é Senhor de todas as áreas das nossas vidas, nós conseguimos ser mordomos do Senhor em todas as áreas dela. Por isso, Pai, nos dá este entendimento da Tua soberania, da Tua onisciência, onipotência, onipresença, da Tua soberana vontade. E que possamos, ó Pai amado, estar no centro dela, adorando, aceitando e vivendo, ó Deus, essa vontade do Senhor soberana nas nossas vidas. Porque quando nós entendemos isso, exerceremos bem, ó Deus, o nosso ministério, exerceremos bem o nosso serviço, exerceremos bem a nossa mordomia e entenderemos que nós somos ministros de Deus. E que todos que estão ao nosso derredor precisam ver isso em nós. Ó Deus amado, que as pessoas possam ver em nós o ministério do Senhor em nós, a missão do Senhor em nós, que neste mundo nós somos embaixadores do Senhor, somos servos do Senhor, somos ministros do Senhor, que está à disposição de servir com amor, com verdade, com entrega total,
como diz o apóstolo Paulo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo é para glorificar a Deus. Que a Igreja Batista Fonte da Vida, neste ano, Senhor, possa entender que o nosso viver é para a glória de Deus. E que a nossa frutificação, que a nossa multiplicação no entendimento desta mordomia seja próspera, seja fecunda, seja, Senhor, de 10, 100, 20, de 1000. Porque em tudo nós veremos a ação do Espírito de Deus em nós. Porque sem o Senhor nada podemos fazer, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Mesmo que o mundo esteja num caminhar contrário, nós estamos caminhando para fazer a vontade do Senhor e para glorificar ao Senhor. É o que nós, Senhor, pedimos e nos colocamos à tua disposição para isso. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu quero dar aqui os avisos dos irmãos. A revista, alguns irmãos me procuraram e eu já fiz o primeiro pedido. Aqueles que ainda não me procurarem, têm interesse, sejam assim me procurando para que eu complemente o segundo pedido. E assim, em tempo oportuno, a gente possa ter essa revista já aqui. Certo? Então, no final do culto, aqueles que não me procuraram ainda, me procurem, a mim, ao irmão Francisco ou à irmã Jane. Que o Senhor assim nos abençoe. Tem mais algum aviso, irmã Alessandra, o pastor Pereira? Hoje nós temos a celebração da Ceia do Senhor, conclusão da Semana da Família. Aqueles que não estão, se encontram enfermos neste momento, e que podem vir à casa de Deus, venham, tragam a sua família e sejamos em oração por aqueles que se encontram ainda enfermos, para que o Senhor possa trazer total recuperação. Amém? Deus assim nos abençoe.